Você entendeu mesmo a história dos X-Men? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Os X-Men é um quadrinho sobre mutantes poderosos, alguns super-heróis, outros vilões, escrito por Jack Kirby e Stan Lee a partir de 1963. Existem vários dramas, várias histórias, grupos de mutantes, linhas do tempo, com muito sucesso até hoje nos quadrinhos. Mas não parou aí, a franquia também deu origem a séries animadas e aos filmes do X-Men a partir do ano 2000. Já são um total de 13 filmes da franquia e, embora ela tenha oficialmente sido encerrada com o filme da Fênix Negra em 2019, provavelmente foi só um tempo. Não falta nem motivação nem histórias para novos filmes da série. É sucesso de público e crítica. Imagino que quase todo mundo deve saber o básico sobre os X-Men, mas vale a pena uma rápida revisão para aqueles que não conhecem. Num mundo ficcional similar ao nosso, alguns seres humanos começam a sofrer mutações genéticas. Os mutantes humanos são dotados do gene X ou gene X, que induz mutações nos outros genes. A mutação em si varia de pessoa para pessoa, mas o poder geralmente se manifesta na adolescência ou mesmo quando se tornam adultos. O poder que o mutante adquire varia conforme a pessoa. Alguns se tornam superpoderosos, capazes de regeneração plena, controle telepático, alterar campos magnéticos, se transformar na aparência de qualquer outra pessoa do mundo e por aí vai. Muitas vezes precisam aprender a controlar esses poderes. Lógico, outros mutantes têm poderes menos significativos. Alguns mutantes são indistinguíveis de um ser humano não mutante. Outros, porém, têm características físicas que os diferenciam claramente de outros humanos. A trama central da história gira na rejeição da humanidade aos mutantes. Seres humanos não mutantes têm medo dos poderes dos mutantes e acabam buscando meios de segregar, discriminar ou, como é descrito em alguns episódios, achar a cura para a mutação. Nisso tudo, dois mutantes dos mais poderosos têm um papel central. De um lado, o Professor Xavier, com poderes telepáticos que cria uma escola para jovens superdotados, na qual os mutantes rejeitados podem se educar e aprender a controlar seus poderes. De outro lado está Magneto, capaz de manipular campos magnéticos, além de controlar qualquer tipo de metal, inclusive o Adamantium, uma liga metálica fictícia da qual é formado o esqueleto do Wolverine, que é um outro personagem central também. Mas se você perceber, a série tem algumas camadas de entendimento. Particularmente os filmes dos X-Men a partir de 2000 explicitam isso muito claramente. Na superfície, na primeira camada, é um filme de super-heróis. Há sempre um desafio, um ser humano ou um mutante poderoso que tem um plano para consertar a humanidade. Lógico, entenda consertar a humanidade como os políticos pensam, ignorando interesses e diferenças individuais. Isso quando não é o governo em si sendo o vilão nesses filmes. Mas no final, os super-heróis mutantes conseguem sempre resolver o problema, liberando por mais algum tempo a liberdade dos mutantes e dos humanos. Muita gente assiste o filme e se diverte com entretenimento puro, veem isso apenas como um filme de super-heróis. E isso é ok, é uma forma de entender o filme perfeitamente válida. Mas isso, na verdade, é só superfície. Não é preciso forçar muito para perceber que há uma camada debaixo disso. O problema subjacente das histórias é sempre o mesmo: o preconceito de forma geral ou a homofobia mais especificamente. Os humanos se sentem ameaçados pelos mutantes e tentam curar a mutação, ou controlar os mutantes, ou em alguns casos, exterminar os mutantes. Os mutantes acabam sendo segregados pela sociedade. Lógico, homossexualidade não tem nada a ver com mutação genética, muito menos com superpoderes, mas o contexto é o mesmo, a discriminação que surge na sociedade contra aquele que é diferente. Pais de crianças mutantes muitas vezes querem encontrar a cura para a mutação. Um pai de um mutante em determinado episódio pergunta para o filho: "Você já tentou não ser mutante?" A mutação geralmente inicia na adolescência ou no início da fase adulta, tal qual a homossexualidade para a maior parte das pessoas. A humanidade como um todo quer controlar e marcar os mutantes. Vários episódios têm como foco o que só pode ser chamado de discriminação por essas pessoas serem diferentes.
Você pode entender a história como discriminação contra qualquer coisa, raça, religião ou orientação sexual, mas o fato dos mutantes serem indistinguíveis de seres humanos não mutantes, ou seja, poderem se passar por pessoas não mutantes, a origem na adolescência e a insistência numa cura indica que o foco é mesmo a homofobia, a discriminação contra homossexuais. O mais interessante é que os filmes exploram todas as formas com que a sociedade tentam discriminar os homossexuais. A cura é apenas o mais óbvio e é tratado de forma muito similar. Até um caso particular, alguns mutantes querem a cura. Não há dúvidas que a homossexualidade pode sim ser um fardo para muitas pessoas por conta do preconceito. A experiência, lógico, é pessoal. Tal como cada mutante tem um poder diferente, cada pessoa enxerga a própria sexualidade de uma forma totalmente particular. Não existe só um tipo de gay, como também não existe só um tipo de heterossexual. Curioso como, exatamente tal como no mundo real, os mutantes que buscam a cura, quer ele exista ou não, são repreendidos por outros mutantes que acham isso um absurdo. No fundo, tudo é função da diferença entre os poderes de cada pessoa, ou como cada pessoa encara a sua sexualidade. Mas nem sempre a cura é questão voluntária nos filmes. Lógico, em alguns episódios o governo tenta impor essa cura, ou seja, curar os mutantes por meio de algum remédio milagroso ou coisa do gênero, tal como vários governos comunistas ao redor do mundo já tentaram curar homossexualismo. Outros episódios mostram tentativas de meramente destruir todos os mutantes, ou, em outros casos, isolá-los da sociedade. Mas não é só isso. Em determinado momento, os governos buscam fazer o registro de mutantes, ou seja, haver um grande cadastro de mutantes para o controle do governo, para que as pessoas fiquem sabendo quem são os mutantes. Todas essas medidas são comuns em casos de discriminação do governo ou da sociedade, não apenas contra homossexuais, mas em várias outras situações, discriminação pela raça, religião, cultura, submissão sanitária e várias outras. Todas absurdas sob qualquer ponto de vista. Lógico, essa associação entre o mundo X-Men e a homofobia não é nenhuma novidade. Muita gente já apontou esse contexto subliminar nos filmes. Em 2017, para citar um exemplo, durante um evento em Kentucky, nos Estados Unidos, perguntaram para Stan Lee se a diversidade dos personagens de X-Men tinha sido criada de maneira intencional. Primeiramente, Stan Lee respondeu de maneira humorada: se você achou isso, bom, eu não posso dizer que fiz de propósito. Mas em seguida explicou de maneira séria que queria que os personagens fossem diferentes, pois o principal objetivo dos X-Men era ser uma história anti-preconceito. Mas além dessa camada, existe mais uma camada de entendimento dos X-Men. Como já explicamos, existem dois personagens centrais na história, o Professor Xavier e o Magneto. Ambos são mutantes, foram amigos por muito tempo, porém brigaram, porque discordavam sobre um ponto central: como resolver o problema da discriminação, do preconceito. Ok, existe discriminação contra mutantes, mas como resolvemos isso? Magneto entende que o conflito é inevitável. Humanos não mutantes são seres já ultrapassados e os mutantes deveriam partir para a guerra e brigar abertamente contra os heterossexuais, quer dizer, brigar contra os não mutantes e exterminá-los se for o caso. É compreensível que ele esteja revoltado contra um mundo que o discrimina, mas acaba tentando resolver o problema usando as mesmas armas do outro lado, a homogeneização da sociedade, só que pro lado dele. Logo no primeiro filme dos X-Men, o plano do Magneto é tornar todos os humanos mutantes, para se chegar à paz entre eles. Ou seja, o que ele quer fazer é o mesmo que a cura, porém ele quer curar os heterossexuais, ou seja, os não mutantes. Na visão dele, se houve violência e discriminação no passado, os não mutantes têm algo como uma dívida histórica para com os mutantes, portanto, os mutantes estão autorizados a usar violência para fazer valer a sua visão do mundo. Porém, esse ponto de vista não é libertário, porque violência defensiva só é justificada contra a pessoa específica que te agrediu. Além disso, soluções por homogeneização são sempre erradas. A individualidade é importante. E aqui vemos o outro lado. O Professor Xavier quer integrar mutantes e não mutantes. Lógico que ele também se ressente com a discriminação, também fica preocupado com isso, mas entende que há um fator cultural, de certa forma, esperado, justificado pelo medo de quem é diferente.
Então busca proteger os mutantes ao mesmo tempo que tenta disseminar informações para chegar a uma convivência pacífica. Ele não é puramente pacífico, usa violência também, mas apenas diretamente contra ameaças ou violências reais, não com o objetivo de homogeneizar todo mundo, classificar todos como maus ou como bons. Ele não quer vingança contra os não mutantes, ele visa o respeito mútuo e o respeito pelo indivíduo. Ele entende que os humanos são diferentes entre si, mutantes ou não. Uma pessoa não deve ser responsabilizada por algo que outra pessoa fez, mesmo que seja do mesmo grupo, raça, orientação sexual, religião ou o que for. E essa é a visão libertária sobre a discriminação. Seja discriminação contra homossexuais, seja contra raça, religião, o tipo que for. Pessoas devem ser entendidas individualmente, sem generalizações. Violência ou cura não deve ser aplicada nem de um lado nem de outro, mas se alguém quiser se converter, é livre para fazê-lo, seja num sentido, seja no outro. Discriminação é algo cruel, não há dúvidas, mas aplicar a mesma força em sentido contrário contra as pessoas que não estão envolvidas diretamente na discriminação inicial não resolve o problema, apenas exacerba tensões e problemas sociais. O respeito à orientação sexual, raça, religião é intrínseco ao respeito à propriedade privada e ao indivíduo, mas movimentos da esquerda identitária, teoria crítica e outros que pregam revanchismo, desrespeito, cobranças violentas contra pessoas que não necessariamente causaram algum dano apenas porque elas pertencem a uma raça que se supõe opressora, é a mesma violência em sentido contrário. Não resolve o problema, só o agrava. Não é sobre grupos, a solução está nos indivíduos. Não é difícil entender por que o professor Xavier é um mocinho e o Magneto é o vilão da história. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito e narrado por Peter Turguniev e revisado por JJ Liber.